Olá, minha gente, 8h18 do dia 5 de novembro de 2020. Pois bem, pessoal, sejam bem-vindos aí os que estão ao vivo, quem estiver assistindo depois também, seja bem-vindo. Hoje a gente vai, como a gente já combinou, né, com a turma ao vivo, conversar um pouco sobre geometria plana. A nossa escolha foi por vocês revisarem a teoria, darem uma estudada na teoria, trazerem para cá alguns pontos de dúvidas. Então eu não vou passar pela teoria detalhadamente, como eu fiz com outros capítulos. E nós vamos fazer exercícios. Essa parte de relações métricas no círculo, ela está dividida em duas partes. A primeira, que é o comprimento de uma circunferência. Como obter o comprimento de uma circunferência em função do seu diâmetro ou do seu raio, né? Se você imaginar que uma circunferência pudesse ser retificada, você pudesse cortar e retificar. Quando você retificasse, que comprimento você teria? Claro que esse comprimento será tão maior quanto maior for o raio dela. Circunferências com raios maiores vão ter comprimentos maiores. Inclusive proporcionalmente, se eu dobro o raio de uma circunferência, certamente seu raio vai dobrar. E o que me dá a certeza disso é o fato de que todas as circunferências são semelhantes entre si, certo? Se eu pegar aqui uma circunferência pequenininha, considere que isso seja uma circunferência, e aqui uma circunferência maior, as duas são figuras semelhantes entre si. E quando duas figuras são semelhantes entre si, seus elementos lineares, seus comprimentos, são proporcionais. Então, se o comprimento dessa circunferência for C1 e o diâmetro dela for 2R1, o comprimento dessa circunferência, o contorno dela for C2 e o diâmetro dela for 2R2, certamente que a razão entre o comprimento dessa e o seu diâmetro é igual à razão entre o comprimento dessa outra e o seu diâmetro. E, na verdade, qualquer circunferência, se você dividir o comprimento dela pelo seu diâmetro, essa razão é uma constante, que inclusive é um pouco mais do que 3. Até o desenho aqui mostra isso. Até o desenho ilustra, né? Quando eu retifiquei essa circunferência, eu fiquei com 1 diâmetro, 2 diâmetros, 3 diâmetros, um pouco mais do que 3 diâmetros. E esse número de diâmetros que cabem numa circunferência é justamente o famoso número π, né? 3,1412926585358 reticências. E é daí onde vem aquela famosa fórmula de que o comprimento de uma circunferência de raio R é 2πr. Tá? A fórmula vem disso e acredito que vocês lembrem dessa fórmula, até usem em outros assuntos, por exemplo, em física, né? Mas como aplicar isso em exercícios, né? Uma outra coisa importante que o Enem gosta de cobrar nessa linha, que ainda está no mesmo tópico, 4.1, é o comprimento de um arco. Quando eu pego um arco aqui, que é parte de uma circunferência, como é que eu calculo o comprimento dele em função do raio? Espera aí, viu? Beleza? Como é que a gente descobre o comprimento de um arco de circunferência, sabendo a medida desse ângulo central, né? É bem tranquilo isso. Você sabe a medida do ângulo central, como é que você descobre o comprimento do arco? Isso é tranquilo para todo mundo que está ao vivo aí faz isso com naturalidade. Digamos, se ele der esse ângulo e der o raio, você descobre o comprimento L desse arco aqui, de boa, ou tem que parar para pensar e tal, não sabe agora exatamente como é que faz? O que você tem que lembrar é que a fração que esse arco, esse ângulo, representar de 360 graus,
é a fração que esse comprimento aqui vai representar de 2πr. Tá? Então é como se você pudesse fazer uma regra de 3. Quando o ângulo alfa é de 360 graus, o comprimento é o todo, 2πr. Quando o ângulo alfa for alfa mesmo, qual será o comprimento? L. E aí vai ficar que L é igual a alfa vezes 2πr sobre 360 graus, que eu até prefiro pensar assim, ó, alfa sobre 360 graus de 2πr. Porque isso aqui é mais natural para mim e eu nem sequer penso em fazer regra de 3. Como é que eu descubro que fração esse ângulo é de 360 graus? Dividindo a medida dele por 360 graus. Quando eu divido alfa por 360 graus, isso é a fração que ele representa. Por exemplo, se alfa for 60, 60 dividido por 360 dá 1/6. Então, é porque L é 1/6 de 2πr. Então, vai ficar 60 sobre 360, 1/6 de 2πr. Mas aí essa fórmula daqui é quando esse alfa está em graus. Tá? Quando esse alfa está em radianos, aí você tem que fazer, se for fazer regra de 3, fazer a regra de 3 com radianos. Então, 2π radianos estão para 2πr de comprimento, alfa radianos estão para quantos de comprimento? Tá? E aí 2π acaba cancelando com 2π, e aí o L é R vezes alfa. R vezes θ, depende da letra que você usar. Que inclusive é muito comum em física vocês usarem essa segunda aqui, que é quando o alfa está em radianos, nas áreas que envolvem movimento circular e tal, né? Você tem lá a formulinha ΔL é igual a R vezes Δθ, que normalmente é o θ. Aí o professor de física divide tudo por ΔT, os dois membros. Aí isso aqui fica a velocidade angular e isso aqui é a velocidade linear. Então fica que V é igual a ômega-R. Tá? Para essa formulinha lá na física poder ser usada, esse ômega tem que estar em radianos por unidade de tempo. Radianos por segundo, por exemplo. Radianos por qualquer unidade de tempo. Mas assim, é bom treinar questões que envolvem comprimento de arco. Enem também já colocou isso várias vezes, porque dá para colocar isso envolvendo coisinhas aí do cotidiano. A outra parte de relações métricas no círculo que o Enem nem costuma cobrar, mas enfim, está no programa. Quer dizer, nem está no programa assim oficialmente. Não tem isso lá, relações métricas no círculo. Tá? Nas competências, né, nos objetos do conhecimento, quando ele coloca, ele não detalha isso não. Mas a gente fica assim, pô, vai que tem alguma questão que fica mais fácil, no mínimo, usando isso. Se tiver alguma questão que fique facilitada usando, a gente usa. Aí eu pergunto, vocês lembram dessas três propriedades aqui? A relação entre duas cordas, a relação entre duas secantes e a relação entre uma secante e uma tangente? Please tell me. Por favor, me digam aí. Ou alguém que não lembra, me diz. Arthur botou um ok. Então eu posso passar adiante nessa parte aqui. O que é que vocês me dizem? Então vamos lá. Áreas de figuras planas. Né? A ideia de área é uma ideia clássica para todo mundo, acho que é medir uma região. Conforme nós combinamos, eu não vou entrar em detalhes iniciais da teoria. Você tem que saber calcular a área de retângulo, base vezes altura, a área de um quadrado, de um paralelogramo, do triângulo. Essa é uma fórmula menos comum, mas que apesar de ser meio esquisitona, também não é tão estranha não, é meio famosinha, que é a famosa fórmula de Herão.
Todo mundo entende como usar a fórmula de Herão? Sim ou não? Quem está aí presencial me diz. Esse P é o semiperímetro na fórmula, tá? É você pegar o perímetro e dividir por 2. Vou colocar um exemplo de lado aqui de aplicação da fórmula de Herão, certo? Deixa eu colocar aqui um exemplo nesse cantinho. Imagine que eu tenha um triângulo com lados medindo 5, 6 e 7. A fórmula de Herão é útil quando você tem os 3 lados de um triângulo, mas não tem nenhum ângulo, não tem seno do ângulo, não tem altura, você só tem os 3 lados, aí você usa a fórmula de Herão. Como é a fórmula de Herão? Você calcula o semiperímetro, que é a metade do perímetro, então você soma e divide por 2, que nesse caso dá 18 sobre 2, que é 9. E aí a fórmula é raiz quadrada de P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Me lembra o maracatu. Uma vez eu estava com o Tiago e minha esposa, e Malu também, no Recife Antigo. Acho que Malu estava, não sei, acho que não. E estava tocando maracatu, aí eu gravei um vídeo lá. Raiz de P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Trum-dum. Eu falo essa expressão, parece que eu estou ouvindo um maracatu. Ela é ritmada. Então vai ficar aqui P vezes P menos A, que é 4, vezes P menos B, que é 3, vezes P menos C, que é 2. Então ficou raiz de P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Está aí. Raiz de 9 é 3, raiz de 4 é 2, e aqui dentro ficou raiz de 6. Então, a área desse triângulo é 6 raiz de 6. Certo? 6 raiz de 6. A fórmula de Herão é muito útil, embora eu não tenha visto com frequência, não me lembro de nenhuma, para ser sincero. Pode ter tido, mas não tem na minha mente agora uma lembrança de uma questão do Enem que eu só resolvesse se eu soubesse a fórmula de Herão. Não lembro. Tá? Mas eu preciso dizer algumas coisas a vocês que não estão no material aqui para dar uma complementada. Uma delas é a fórmula de Herão. A fórmula de Herão, ela é muito útil, mas não somente quando a questão pede a área do triângulo. A fórmula de Herão é bastante útil. Está travando aí para vocês o meu vídeo alguma vez, o meu áudio? Que às vezes... Não, né? Pronto. O meu não. Tá bom. É porque às vezes eu me vendo aqui, eu tô vendo a minha imagem travando. Eu queria saber se para vocês também tá. Mas tá de boa. Deve ser só algum retorno aqui para mim mesmo, do Zoom. Então, a fórmula de Herão ela é muito útil para você encontrar outros elementos a partir da área. Ela é útil para encontrarmos outros elementos do triângulo a partir da área. Então, pode ser que a fórmula de Herão seja útil para você calcular a altura de um triângulo. E a questão sequer vai falar em área. Sequer ela vai falar em área. Quer ver um exemplo aqui? Vou botar um exemplo aqui nesse cantinho. Ó. Vou botar aqui mesmo. Eu pego esse triângulo, que tem um lado medindo 5, um lado medindo 6 e um lado medindo 7. Esse que estava aqui embaixo, que eu usei a fórmula de Herão e descobri que a área é 6 raiz de 6, não foi isso? Isso aqui não foi pela fórmula de Herão? Aí imagine que a questão pedisse para a gente quanto é o comprimento dessa altura daqui. Quanto é o comprimento dessa altura? Veja, a questão não pediu a área. Só assim, dado o triângulo a seguir, qual o valor de H? Claro que no Enem ia ter uma historinha, isso ia ser um telhado. Aí tem que cortar um pedaço de madeira. Qual é o tamanho desse pedaço de madeira? Ah, você quer saber, bicho?
estude geometria, não se preocupe com blá 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 não. Porque o blá 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 nas questões de geometria plana é muito fácil. Você não vai nem pensar no blá blá blá, já vai pensar na figura mesmo. Porque assim, ele não pode pedir a área de um octógono, aí aquilo tem que ser uma lajota. Ele não pode pedir a área de não sei o que, tem que ser um azulejo. Aí eu tenho um pouco de abuso com essa frescura. Para mim isso é frescura, tá certo? O que é que tem você pedir a área de um octógono e o estudante sabe que aquilo eventualmente pode ser um azulejo, pode ser uma lajota, pode ser qualquer coisa, ou pode ser só matemática, brother. Matemática só para a mente faz bem. Prepara a mente para compreender outras coisas mais difíceis, como química, como física, como, sei lá, tecnologia, engenharia. Mas, enfim, se ele pedir a altura tendo os três lados, você pode usar duas fórmulas de áreas para o mesmo triângulo e igualar. Então, você pode fazer base, que é 7, vezes a altura h sobre 2, base vezes a altura sobre 2, e igualar isso ao 6 raiz de 6 que você obteve usando herão. Aí você pega e descobre que a altura é 12 raiz de 6 sobre 7. Tá entendendo? Então, lembrar disso, que a fórmula de Herão pode ser bastante útil para você obter outro elemento do triângulo usando a fórmula de Herão e outra fórmula. Nessa outra fórmula, em geral, aparece esse elemento que você quer descobrir, que um caso clássico é a altura, esse que eu estou falando aqui. Certo? Eu queria também chamar a atenção para outras duas fórmulas que não estão no caderno, mas que sempre que eu dou aula de áreas eu faço questão de comentar, certo? Uma delas é a fórmula para a área do paralelogramo. Deixa eu ver se esse software me dá aqui um paralelogramo, já não dá não, vou ter que fazer. Ah, deu, achei. Está aqui um paralelogramo. Imagine aqui um paralelogramo, certo? Eu sei que a área de um paralelogramo, se eu souber um lado aqui, e a altura relativa a esse lado, eu sei que a área é base vezes altura. Já sei disso. Só que, como calcular a área de um paralelogramo se ele der dois lados, vamos chamar aqui de A e B, que não necessariamente formam um ângulo de 90 graus, ele não necessariamente é um retângulo, então esse A não é necessariamente a altura, mas se ele der esse ângulo, mais especificamente, se ele der o seno desse ângulo, eu consigo dizer qual é a área. E aí é bom você gravar essa área do paralelogramo. Qual é, Alvino, essa expressão? É lado vezes o outro lado vezes o seno do ângulo entre eles. Diga para você mesmo. Lado vezes seno do ângulo. Lado vezes o seno do ângulo. Lado vezes o seno do ângulo. Quando eu estou dando aula, até uma dancinha eu faço para brincar, embora eu não esteja dizendo que a dancinha é que faz aprender, não. Ô, professor, quando isso é triângulo, O senhor poderia tentar, né, professor? Eu tô apostando na dancinha. é só dividir por 2, né? Quando é triângulo, é só dividir por 2. Tá massa. Exatamente. Tá? Ia falar que quando for um triângulo, mas pode falar, A vezes B formando um ângulo θ, essa área é A vezes B vezes seno de θ sobre 2. Tá? Por quê? De onde vem isso? A área não é base vezes altura? Mas quem é a altura? Se você quisesse descobrir a altura aqui, aí você iria chegar aqui e tentar descobrir essa altura. Aí, para descobrir essa altura, você ia usar esse triângulo, retângulo. Como a altura é o cateto que está oposto a esse ângulo θ, e esse A daqui que ele deu é a hipotenusa, aí você vai e usa o seno de θ. Por isso que na fórmula aparece seno. Quem é o seno de θ? É H dividido por A. Então, quem é H? A vezes o seno de θ. Então, se aqui no lugar de H eu jogo A vezes seno de θ, vai ficar B vezes A vezes seno de θ.
que já é a fórmula. A vezes B vezes seno de θ. Esse A seno θ é a altura. E B é B. Então, é base vezes a altura. E no caso do triângulo, base vezes a altura sobre 2. Mas tem que ser dois lados e o ângulo formado pelos dois lados. Ângulo formado pelos lados A e B. Certo? Ângulo formado pelos lados A e B. Essa daqui, inclusive, no triângulo é mais comum de ser útil do que em outras figuras, do que no paralelogramo. Outras figuras não, no paralelogramo. A área do triângulo equilátero é importante que todos saibam de cor e que todos lembrem também, pelo amor de Deus, tem que ir para o Enem lembrando a altura de um triângulo equilátero. Todo mundo lembra quanto é a altura de um triângulo equilátero de lado L? L raiz de 3 sobre 2. Certo? L raiz de 3 sobre 2 é a altura. Aí a área do triângulo é base, que é L, vezes a altura, que é L raiz de 3 sobre 2, sobre 2. Base vezes a altura sobre 2. L vezes L raiz de 3 sobre 2 vezes 1 meio. Várias vezes que for para dividir por 2, eu vou multiplicar por 1 meio. Afinal, dividir por 2 é o mesmo que multiplicar por 1 meio. Então, daqui eu chego a isso. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aqui L raiz de 3 sobre 2 é a altura. O L está elevado a 1. E o L fica elevado ao quadrado na área, que é exatamente uma grandeza bidimensional, né? Essa fórmula da área do hexágono ninguém precisa decorar, porque são 6 triângulos equiláteros. Então, é só pegar essa daqui e multiplicar por 6. A do trapézio, eu acho que ninguém consegue nem esquecer. Se você tentar esquecer a área do trapézio, você chora, pede a Deus, ô Senhor, eu quero esquecer a área do trapézio. Eu não aguento mais lembrar que é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Porque isso ninguém esquece, não. Você vai morrer e não esquece uma fórmula dessa. O cara morre e não esquece a área de um retângulo. Eu estou errado? Não é? Difícil. Você não esquece, não. A área de um losango, porque o losango ele tem a particularidade de ter as diagonais perpendiculares. As diagonais são perpendiculares entre si. Então, se você tem o comprimento de uma diagonal aqui, tá? Esse comprimento, e tem o comprimento da outra, e elas são perpendiculares, você acaba tendo exatamente os lados de um retângulo que contém esse losango aqui dentro. A área do retângulo é D1 vezes D2, porque é base vezes altura, e aí, consequentemente, a do losango vai ser metade disso. Por isso que fica D1 vezes D2 sobre 2. Como é? Pode repetir? Por que fica D1 sobre 2? Porque a área desse retângulo vai ser base vezes altura. D1 vezes D2. Certo. Do retângulo todo. E o losango é exatamente meio retângulo. Porque esse triângulo é metade desse retângulo aqui. Esse triângulo é metade desse retângulo aqui. Esse triângulo é metade desse aqui e aqui também. Então, esse losango é metade do retângulo. Aí, por isso que a gente vai lá e divide por 2. Entendesse? Entendi. Aí, o mesmo vai acontecer agora com o polígono regular. Quer dizer, o mesmo não, aqui já é outra coisa, falei besteira. Próximo passo agora é a área do polígono regular. Por que a área de um polígono regular é semiperímetro vezes apótema? O apótema é o que vem do centro aqui até o ponto médio de um lado. Por que é semiperímetro vezes apótema? Deixa eu mostrar isso para vocês rapidinho. Que na verdade eu acho que nem precisa decorar isso. Quando eu vou calcular a área de um polígono regular, eu ligo do centro até os vértices. Isso se for um polígono regular qualquer. Se for algum específico, eu posso até usar um outro caminho mais específico. Mas, assim, em geral, eu ligo dividindo em triângulos. E se eu calcular a área de um triângulo desse, eu multiplico pela quantidade. Esse triângulo vai ser sempre isósceles, nem sempre vai ser equilátero. Equilátero só se o polígono for um hexágono. Porque o que acontece é que esse ângulo daqui vai ser sempre 360 graus
dividido por n, que é o número de lados. Tá? Então, esse desenho daqui, por exemplo, é de um polígono de 9 lados. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas ele é só ilustrativo, não tem que ter 9. Tá? Mas se você calcular a área de um triângulo desse, você multiplica por n. Se for no eneágono, por 9. E aí, qual é a área de um triângulo desse? Se ele der o lado L aqui e der esse apótema, esse lado L e esse apótema, então a área de um triângulo desse é L vezes A sobre 2. Porque é base vezes altura sobre 2. Tá? Isso é a área de um triângulo. Como tem n triângulos, você pega e multiplica por n. Aí isso vai dar a área do polígono regular. Só que n vezes L é o mesmo que L mais 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 L. N vezes L é a soma de todos os lados, é o perímetro, que normalmente a gente representa por 2π. Então, isso acaba ficando perímetro vezes apótema sobre 2. E aí, quando simplifica, fica semiperímetro vezes apótema. Tá? Então, por isso que a área de um polígono regular é semiperímetro vezes apótema. Você pode também fazer isso de maneira bem intuitiva, assim, bem visual. Se você pegar um triângulozinho desse aqui, azulzinho, pega um aqui. Tá? Vamos fazer no caso do eneágono. Eneágonos são 9, né? 9. Aí você coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se você colocar assim um do lado do outro, você vai formar 9. 9 triângulozinhos. Isso é a área do eneágono. Certo? Só que aqui você tem 4 lados. 1, 2, 3, 4. E aqui você tem 5 lados. Se você arrancar esse pedacinho daqui, esse pedacinho daqui, e colar aqui, você vai acabar ficando com essa área daqui. Espera aí, que esse negócio está muito grande. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Você vai acabar ficando com essa área daqui. Ó. Esse retângulo daqui, ó, deixa eu botar ele de vermelho aqui. Esse retângulo daqui, ele tem exatamente a área do polígono. Certo? É a área do polígono. Porque o triângulo que eu tirei daqui, eu coloquei para cá. Tá? Mas quantos lados tem aqui? Tem 1, 2, 3, 4 e meio. Tem 4 lados e meio, 4,5 L. E isso aqui é o apótema, A. Então, qual vai ser a área disso? Vai ser 4,5 L vezes A. Só que esse 4,5 L é exatamente metade de 9L. E 9L é o perímetro. Então, isso é o semiperímetro. E isso é o apótema. É como se eu pegasse esse polígono regular e transformasse num retângulo. Que a base fosse o semiperímetro e a altura fosse o apótema, com a mesma área que ele. Mas na prática, você não fica decorando isso, e sim vai montando as peças, dependendo de cada problema. E aí, nessa hora, é prática, prática, prática. Desde março, que eu digo, quem quiser se antecipar estudando áreas, se antecipe. Não estou colocando, e quem não fez, não tem problema nenhum, faz agora, dá tempo demais de treinar. E fazer exercício é bom, porque quando você está cansado, com preguiça, desestimulado, você começa a fazer questões e o seu dia rende. Você se empolga ali fazendo uma questão, fazendo outra, fazendo outra, fazendo outra. E assim, faz o melhor que conseguiu e tá tudo bem. Quem tem a área de um polígono regular, descobre a área do círculo. Porque quando você vai calcular a área de um círculo, você pensa um círculo como se fosse um polígono com um número de lados que tende a infinito, assim, ó. Tá vendo aqui do lado? Quando o número de lados tende a infinito, o semiperímetro dele, do polígono, a área não é semiperímetro vezes apótema,
esse semiperímetro vai tender a semi 2πr, porque 2πr vai ser o perímetro. E o apótema vai tender ao raio, isso aqui vai ficar cada vez mais próximo do raio. E aí esse semiperímetro vira πr, o apótema vira r e a área vira πr ao quadrado. Então essa área semiperímetro vezes apótema é super útil para você deduzir a área do círculo pensando como se ele fosse um polígono cujo número de lados tende a infinito. E aí quem tem a área do círculo automaticamente tem a área das partes do círculo, o setor circular, que é uma fração do círculo. Basta você saber que fração esse setor, essa fatia de pizza, é do círculo todo. Que você vai pegar essa fração de πr ao quadrado. Por exemplo, se esse ângulo estiver em graus, alfa em graus, aí você vai fazer alfa 360 avos de πr ao quadrado, ao invés de ser de 2πr, porque aqui agora é área ao invés de comprimento. Se tiver em radianos, alfa em radianos, aí você faz alfa sobre 2π de πr ao quadrado, porque 2π radianos é que é uma volta completa. Tá? E às vezes você até obtém em função desse comprimento L aqui. Aí você faz, em função de L, você faz que a área é L sobre 2πr de πr ao quadrado, porque a fração que esse setor representa do círculo é a mesma fração que esse L representa do comprimento todo, que é 2πr. Então, eu posso fazer L sobre 2πr de πr ao quadrado. Você pode repetir essa parte do radiano, por favor? Radiano aqui? Posso. Ver. Um ângulo de uma volta completa não é 2π radianos? Certo. Então, eu posso fazer, quando o ângulo for 2π radianos, a área é toda, πr ao quadrado. Quando o ângulo for só esse, alfa radianos, a área é qual? Aí isso vai ficar a alfa sobre 2π de πr ao quadrado. Beleza. Porque esse alfa sobre 2π é a fração que isso aqui representa disso tudo. Só que se esse todo estiver em radianos, uma volta completa são 2π radianos. Tá? Se ele estiver em graus, 360 graus, você faz alfa sobre 360 graus de πr ao quadrado. Se ele quiser dar em função desse comprimento do arco L aqui, você vai ter que saber que fração esse L representa do todo. Então, L sobre 2πr de πr ao quadrado. Mas eu estou falando isso para você imaginar uma situação real. Está lá o círculo, sei lá, está lá o círculo, deixa eu colocar ele bonitinho aqui. Aí a questão disse que, sei lá, esse arco aqui mede π centímetros, disse que o raio era 10 centímetros, e aí quer saber o comprimento da circunferência toda. Não, que da circunferência toda, pai? Ele quer saber a área do setor, eu estou na área do setor. Aí ele quer essa área do setor aqui, A. Como é que eu vou descobrir esse A? Ó, a fração que essa área A representa de πr ao quadrado é a fração que esse comprimentozinho aqui, π, representa do comprimento todo. Claro que não é assim por fora, né? Do comprimento todo. Quanto é esse comprimento todo? 2π 10. 2πr. Então, é como se eu fizesse uma regra de 3. Quando o comprimento é o todo, a área é toda, πr ao quadrado. Quando o comprimento é só π, esse π daqui, a área é qual? Aí isso vai ficar π sobre 2πr, 10, de π10 ao quadrado. Vai acabar cortando aqui e aqui. Aí vai ficar aí o 10 corta com um dos 10. Acabou ficando π vezes 10 sobre 2, 5π.
Na dúvida, minha gente, faz uma regra de 3 nessas coisas de setor circular, porque funciona rapidinho. Eu estimulo a pensar logo em termos de uma fração do todo, uma fração do todo, uma fração do todo. Mas, não conseguindo pensar nisso, taca a regra de 3. Tá aqui um ponto que o Enem explora muito. Razão entre áreas de figuras semelhantes. Quando duas figuras são semelhantes, a razão entre as áreas não é a mesma razão de semelhança. A razão entre as áreas é o quadrado da razão de semelhança. Isso aqui é importantíssimo, sempre cai. Sempre cai. E é simples, porque a área é uma grandeza bidimensional. Se eu pego um quadrado que tem lado L, como está aqui nessa figura, e eu triplico o lado dele aqui e triplico aqui também, gerando esse quadrado maior que está aqui do lado, eu triplico horizontalmente e triplico verticalmente, então a área sofre duas triplicações. E 3 ao quadrado é 9. Então, a razão entre esse lado e esse lado, se eu simplificar, dá 1/3. Mas a razão entre essa área e essa outra maior, se eu simplificar, dá 1/9. E 1/9 é o quadrado de 1/3. Então, você tem que lembrar que a razão entre as áreas é o quadrado da razão entre os comprimentos quando as duas figuras são semelhantes. Isso aqui foi feito no GeoGebra. Certinho, certinho mesmo. Se eu pegar isso aqui, ó, der um... É porque eu não sei se ele vai conseguir fazer do mesmo tamanho, ele fica maior, tá vendo? Mas se eu pegar isso aqui, ó, tá aqui, trouxer para cá, ó, é um desses. É um desses aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Triplicou aqui, aqui triplicou. Aqui triplicou, aqui triplicou, aqui triplicou, aqui triplicou. Tudo triplicou em se falando de comprimento. Mas em se falando de área, tudo multiplicou por 9. Porque é 3 ao quadrado. Então, se ele disser, para pintar essa casa, gasta 10 litros. Para pintar essa, gasta quanto? 90. Porque a tinta é para pintar uma superfície, uma área. E a área vai ser multiplicada por 9. Então, a quantidade de tinta vai ser multiplicada por 9. Inclusive, quando você quer comparar volumes de figuras semelhantes, embora isso esteja dentro de geometria espacial, é bom lembrar que a razão entre os volumes é o cubo da razão entre os comprimentos. Minha gente, quem não assistiu a aula de geometria espacial lá no YouTube, tem que fazer isso. Em alguma hora tem que fazer isso. É só você olhar quantas questões de geometria espacial já caíram no Enem. Eu já mostrei para vocês, a gente chegou a ver alguma vez. É muita coisa, pô. São muitas questões de geometria espacial. E você tem lá no YouTube 2 horas de geometria espacial. Tudo que eu pude compactar, eu compactei. Agora, tem poucos exercícios, embora na aula eu fique dando exemplos. Os exemplos já funcionam como alguns exercícios, tá? Como se eu não parasse para ler um enunciado, mas eu vou dizendo o exemplo na hora. E a aula está muito rica de detalhamento, ela está bem detalhada, aquela aula. Tem umas partes mais lentas que eu vou plantando a sementinha nos conceitos, mas quando chega na parte de continha mesmo, aí você tem muito detalhe. Na verdade, se são 2 horas e meia, para assistir tudo estudando, acho até que você vai gastar... Você só gasta 2 horas e meia se alguns pontos mais tranquilos você botar no vezes 2, aí é de boa. Você bota no vezes 2 quando eu estiver falando aquelas explicações mais gerais, e quando eu chegar na parte que eu vou deduzir as fórmulas que você não sabe, aí nesse ponto você bota na velocidade normal, dá pause para copiar. Mas só não precisa assistir quem já sabe.
Aí beleza. Quem está bem em geometria espacial vai fazer exercício. Quando eu falo isso, não é colocando medo, dizendo que quem não assistir... Agora, quem não souber geometria espacial vai se arrepender. Porque o Enem dá de graça praticamente muitas questões de geometria espacial. As questões não são difíceis. Quer dizer, tem difíceis, mas tem muitas fáceis. Então, me digam aí, caros amigos, o que é que vocês querem de mim em termos de exercícios? Então, vamos olhando aqui algumas questões sobre áreas. Isso aqui é uma questão boa. Claro que essa está muito diretona, isso no Enem não seria assim tão diretão, não. Mas é saber usar aquele lance da razão entre as áreas, ser o quadrado da razão entre os comprimentos. Então, considere as áreas de dois hexágonos, não, as áreas dos hexágonos regulares A e B, inscritos respectivamente em círculos de raios 1 e 4. Então, você tem um hexágono inscrito num círculo de raio 1 e um outro hexágono regular inscrito num círculo de raio 1, de raio 4. Ouvindo que desenho rabugento, eu desenhei rabugento mesmo para você não achar que no dia da prova você tem que desenhar bonitinho. Dois hexágonos regulares são semelhantes. Os círculos também são semelhantes. Se esse círculo maior tem o quádruplo do raio desse, é porque esse hexágono maior também tem o quádruplo do lado do menor. Enfim, os hexágonos são semelhantes na razão de 1 para 4, porque a razão de semelhança é sempre a razão entre os comprimentos. Aí ele pergunta, qual a razão entre a área do hexágono A e a área do hexágono B? Olha, a razão entre as áreas é o quadrado da razão entre os comprimentos. Então, se a razão entre os comprimentos é de 1 para 4, a razão entre as áreas vai ser de 1 para 16. Certo? Questões envolvendo isso aqui são muito importantes. Questões envolvendo... Ô, professor, eu só não estou muito lembrado do porquê do quadrado aí. Por que é levar ao quadrado? É porque é o seguinte, Isso. é aquele lance de que você vai ter variação nas duas dimensões. Pegue um quadrado de lado, sei lá, pegue um quadrado de lado Lzinho e um quadrado de lado Lzão. Se eu pegar a área do quadrado pequeno e dividir pela área do quadrado grande, não vai dar L ao quadrado sobre Lzão ao quadrado? E isso é o quadrado de Lzinho sobre Lzão. Então, é o quadrado da razão entre os lados. A razão entre as áreas é o quadrado da razão entre os comprimentos. Mas eu prefiro que o entendimento seja intuitivo. Se isso aqui tem uma determinada área e eu triplico só horizontalmente, se eu triplicasse a imagem só horizontalmente, ela triplicaria de área, porque ficariam 3 quadradinhos. Se eu também triplicar verticalmente, aí ela vai triplicar de novo. E uma coisa que triplica e depois triplica, ela é multiplicada por 9, que é o quadrado de 3. Então, veja, se esse lado aqui é Lzão, vamos pegar esse exemplo, é o triplo de Lzinho, que é esse aqui, essa área daqui, A, é 3Lzinho vezes 3Lzinho, ou seja, 9Lzinho ao quadrado. Então, a área grande é 9 vezes a área pequena. Ou seja, a área grande, a área pequena, vamos chamar assim de A1 e aqui A2. Aqui é A2. A2 é igual a 9 vezes A1. Consequentemente, A2 sobre A1 é igual a 9.
E 9 é exatamente 3 ao quadrado. E 3 é exatamente a razão entre Lzão e Lzinho. Lzão sobre Lzinho é 3. Lzão sobre Lzinho é 3, mas Azão sobre Azinho, A2 sobre A1, não é 3, é 9. Porque você tem a dilatação numa dimensão e na outra, por isso que fica ao quadrado. Na hora de fazer as questões, você vai escrever isso. Se eu tenho duas figuras semelhantes, a área de uma dividido pela área da outra é igual ao quadrado de um comprimento em uma pelo correspondente comprimento na outra. Você vai precisar lembrar disso, que vem disso, de que as coisas são transformadas nas duas dimensões. Nas duas dimensões. É como se você imaginasse assim. Deixa eu pegar aqui um arquivo qualquer aqui no Word. Tá? Vou inserir uma imagem qualquer aqui que tenha no Word aqui, sei lá. Sei lá o que é. Tem umas imagens já daqui, né? Pega uma imagem qualquer aqui do Word, sei lá. Pegar essa imagem desse balão mesmo aqui. Tá aqui. Essa imagem desse balãozinho aqui, certo? Imagine que você está aqui no Word fazendo um trabalho do colégio. Isso aqui tem uma determinada área. Tá? Essa figura tem uma determinada área. Você concorda que se eu puxar essa figura só na horizontal, primeiro ela vai se deformar, né? Ela não vai ficar semelhante a ela mesma. Ficou até esquisito aí. Né? Mas, independentemente de se ficou esquisito ou não, se eu dobrar essa figura só na horizontal, a área dela dobra. Que agora vão ficar dois retângulos. Divide aqui ao meio, vai ficar o que era e outro. Se eu pegar e dobrar essa figura verticalmente também, aí eu gero uma figura semelhante a ela. Só que você nota que dobrou aqui e dobrou aqui. Então, na verdade, tem um 4, que é 2 ao quadrado. Se eu tivesse triplicado aqui e triplicado aqui, eu teria 9, que é 3 ao quadrado. Tanto é que quando a gente usa aqui o Word, que a gente vai puxar, ele já puxa na horizontal, aliás, na diagonal, porque quando ele puxa na diagonal, ele está garantindo que numa dimensão ele multiplicou por um fator e na outra dimensão ele multiplicou pelo mesmo fator. E aí, consequentemente, a área acaba sendo multiplicada pelo quadrado desse fator. Né? É como se fosse assim. Eu tenho aqui a figura original, tenho aqui a cópia. Aí essa cópia é uma ampliação da original. Tá? A cópia é uma ampliação da original. Muito bem. Aí, vou botar aqui em qualquer lugar mesmo. Na cópia, esse comprimento, veja, se esse comprimento aqui era B, aqui vai ser K vezes B. 2 vezes B, 3 vezes B, K vezes B. Se aqui era H, aqui vai ser K vezes H. Aí qual vai ser a área desse retângulo aqui, ou mesmo do balão? Porque o que vai acontecer com o balão é a mesma coisa. Né? Essa dimensão do balão aqui também foi multiplicada por K. Essa dimensão vertical também foi multiplicada por K. Esse balão é uma fração desse retângulo e esse balão daqui é a mesma fração desse outro retângulo. Então, o que vai acontecer com o balão é o mesmo que vai acontecer com o retângulo. Eles vão ser multiplicados em área por K ao quadrado. Porque a área desse aqui é B vezes H. E a área desse aqui é KB vezes KH. Ou seja, K ao quadrado vezes BH. Que BH é A1. Então, vai ficar que A2 sobre A1 é igual a K ao quadrado. Então, tá?
se aqui for B1 e aqui for B2, B2 é igual a K vezes B1. Então, B2 sobre B1 é K. A razão entre os comprimentos é K. E a razão entre as áreas é K ao quadrado. Certo? Não sei se está caindo a ficha, Onix. Você vai ter que me dizer. E vai ter que praticar isso aí. Onix está por aí? Tá, né? Essa daqui também é uma que foi do Enem PPL. É uma questão interessante. Já é uma questão Isso é mais ruimzinho de trabalhosa. fazer, né, rapaz? Essa daqui? Toda vez eu demoro. É uma novela e olha isso, olha. Essa daqui é bem mais chata. Essa questão aqui acho que nem seria para o Enem. Ela as outras letras aqui, essa da área é muitíssimo trabalhosa. Eu nem faria ela agora, sabe? Eu nem faria ela agora. Eu vou, inclusive, sugerir um material para vocês, complementar aqui que eu tenho. Deixa-me ver se eu... Essa letra C seria encontrando a área do círculo grande, do pequeno, do triângulo e subtraindo. É melhor ir por aí, não. Assim, você vai ter que encontrar os Não, não raios. precisa fazer agora, não. Você vai ter que Só... encontrar os raios. Não, só vou dar a dica. Mas você Tá. pode pegar esse trapéziozinho aqui e tirar dele esse setor e tirar esse outro setor. Tá. Só que aí você vai ter que se ligar que ângulo é esse, que ângulo é esse, você vai ter que descobrir quem são os raios. Mas a letra A e a letra B já ajudam na letra C. Beleza. Certo? Eu vou querer mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver. Eu tenho aqui um material que é dessa parte de geometria plana de uma turma que eu abria normalmente no fim do ano, que era tipo um compacto, né? Era tipo um intensivo. Aí eu tenho aqui uma das aulas, que no caso era a aula 3, isso foi do ano passado, que tem várias questões aqui, algumas são do caderno do Enem, outras são de outros materiais. Mas assim, para quem não parou para fazer questões do Enem, ou do PPL, ou de outras questões, pode já aproveitar e pegar essa ficha como uma boa opção. Porque ela já envolve muita geometria, um pouco de trigonometria, bastante sobre áreas, são 45 questões. Então assim, quem tiver meio sem saber por onde começar, pode pegar essa ficha aqui que tem um bocado de coisa boa para treinar. É só me dizer que eu mando para vocês. Mande no grupo, professor. Por favor. Mando sim. Vou mandar agorinha. O Nix não perde tempo. Perde não, tem que perder mesmo não. Agora, eu acho que é o Bruno que falou, né, Bruno? Sim. Bruno, a gente Sou tem que eu. fazer uma petição para o professor Alvino fazer a dancinha para a gente decorar ali, que ele disse que tem uma dancinha milagrosa, né? Para ajudar, né? É, para ajudar. Onix, você é muito meu amigo, viu? Toda aula eu tô percebendo, viu? Se o Nix vir aquela foto que tem no livro, aí ele vai confirmar aquela teoria dele. Qual é mesmo? É uma foto lá em algum lugar, você, Galano e uns amigos tomando Sim. uma. Ah. Aí o Nix vai confirmar aquela teoria dele lá. É que eu sou cachaceiro, né? Vai dizer que tá documentado. Eita, poxa. Onix vai dizer que eu gosto de tomar uma. Pois só por causa disso, Onix, quando acabar a aula aqui, eu vou tentar tomar uma Heineken ali no espetinho. Quando eu estiver pegando a Heineken no espetinho, que eu chegar em casa, que eu for abrir, eu bato uma foto e mando pra você. Tá certo? Manda mesmo, professor. Manda no grupo, que todo mundo aí vai estar querendo saber disso. Sim, bora fazer essa 14. O proprietário de um terreno retangular, medindo 10 metros por 31,5, deseja instalar lâmpadas nos pontos C e D.
conforme ilustrado na figura. Cada lâmpada ilumina uma região circular de 5 metros de raio. Os segmentos AC e BD medem 2,5, 2,5, que é a metade disso aqui, metade de 5. Então, daqui para cá é 2,5. O valor em metros quadrados mais aproximado da área do terreno iluminada pelas lâmpadas, qual é? Veja, é a área de um terreno de raio, a área que está iluminada, né? A área do terreno que está iluminada. Qual parte está iluminada? Ele quer saber isso. Que parte aí vai estar iluminada? Muito bem. Ele disse que vai colocar a lâmpada aqui no ponto C e vai colocar também no ponto D. E ela vai iluminar o correspondente a um círculo de raio 5. Então, deixa eu pegar aqui um círculo. Deixa eu fazer assim mais ou menos direitinho. Porque, ó, se daqui para aqui é 2,5, deixa eu tentar fazer assim mais ou menos na escala, certo? Aproximado aqui. Tá? 2,5 é daqui para aqui, não é? Aí, se ele quer que o raio seja 5, é 5 raio? Se o raio é 5, significa que aqui está errado. Aqui está 2,5, né? Aqui o raio está 2,5. Então, para o raio ser 5, vai ter que ser mais ou menos desse tamanho aqui, assim, né? Que é para o raio ser 5, entendeu? O raio é o dobro de 2,5, só o raio. Então, se eu fosse centrar aqui, ficaria o dobro, assim. Estava fazendo como se fosse 2,5. Então, é centrado em C, ó, mais ou menos assim. Porque, na verdade, é eu imaginar aqui um comprimento 5. Se daqui para cá é 2,5, imagine o dobro, né? O dobro disso, 5. 5. Mas eu vou imaginar 5 aqui assim, ó. 5, 5, 5, 5, 5, 5, né? 5, 5, 5, 5. Então, eu vou imaginar aqui um círculo de raio 5. Tá? Então, se eu pego um círculo de raio 5 aí, ele vai ficar mais ou menos do tamanho desse aqui, centrado em C. Vai ser mais ou menos isso. Só que o mesmo vai acontecer do lado de lá. O mesmo vai acontecer aqui. Então, velho, ele quer saber a parte que está iluminada. Então, ele quer saber essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui dentro. A parte do terreno que está iluminada pelos postes. É essa parte aqui dentro. Então, é só essa regiãozinha daqui. Certo? Que tem a mesma área que essa. Então, se eu descobrir de um lado, é só eu dobrar. Então, eu vou me concentrar nessa área dessa região aqui e depois eu faço o dobro dela. O dobro disso aqui. Aí, pois bem, como é que eu vou calcular a área dessa região aqui? Dessa daqui. Eu vou até fazer as contas aqui mesmo, nesse espaço que está aqui. Como é que eu vou fazer a área dessa região? Vamos lá. Essa região daqui, esse negócio meio esquisitoide aqui, se eu ligar do centro até esse ponto, do centro aqui até esse ponto, isso é raio e mede 5. E esse pedacinho daqui mede 2,5. Não é? É. Concorda ou não? Sim. Daqui para cá também mede 5. Certo? E aí, essa região daqui, deixa eu pegar uma outra cor melhor aqui. Essa região daqui, que está em verde, é um setor circular. E essa região daqui é um triângulo. Então, eu vou fazer a área do setor mais a área do triângulo. Só que para saber a área de um setor, eu preciso saber qual é o ângulo central dele. Qual que é esse ângulo central aqui para esse setor? Quanto mede esse ângulo daqui? Porque sabendo esse ângulo, eu vou saber que fração da área do círculo
esse setor verdinho aqui representa. Como é que eu vou descobrir esse ângulo? É difícil porque a questão não deu ângulo nenhum. É por isso que você se enrola nessa questão, Bruno. Só que você tem que se ligar que quando de um triângulo retângulo, feito esse aqui, ele dá dois lados, você pode descobrir seno, cosseno ou tangente. Eita. E aí, se esse seno, esse cosseno ou essa tangente for familiar, que aí muitas vezes ele faz isso, quando ele não dá ângulo, ele coloca lados bem especiais para que caia num caso particular conhecido, já que você não pode usar uma calculadora para pesquisar. Então, note que se eu pegar esse ângulo θ aqui, esse ângulo θ daí, se eu pegar ele, eu vou ver que o cosseno de θ é 2,5 sobre 5, que é 1 meio. Oxe, cosseno 1 meio é porque θ é 60 graus. Aí eu descobri que isso aqui é 60 graus e acabei descobrindo, consequentemente, que esse daqui é 120 graus. E como 120 graus é 1/3 de 360, então essa área do setor aqui, a área do setor, vai ser 1/3 de π vezes r, que é 5, ao quadrado. Isso é a área do setor, esse verdinho. E a área do triângulo, quanto é que vai ser essa área do triângulo laranjinha aqui? Qual vai ser? Bom, é a área de um triângulo que eu tenho lado, lado e o ângulo entre eles. Aí eu vou fazer aquela. Lado, 2,5, vezes lado, 5, vezes o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2, sobre 2. Lado vezes seno do ângulo sobre 2. Aí a área do setor vai ficar 25π sobre 3. E essa área daqui vai ficar quanto, minha gente? 2,5 é 5 meios, vai ficar 25 raiz de 3 sobre 8. Se eu botar 2,5 como sendo 5 sobre 2. Então, a área que eu estou procurando é o dobro de 25π. O dobro porque tem do outro lado também. 25π sobre 3 mais 25 raiz de 3 sobre 8. Sobre 8 ou sobre 4, professor? Sobre 8 porque esse 2,5 eu vou botar 5 meios. Tá beleza, tá beleza. Aí por isso que ficou 5 vezes 5, 25. E embaixo ficou 2 vezes 2 vezes 2. Massa. Aí tá assim sem arrumar, né? Se a pessoa quiser, tira o MMC aí dos denominadores, arruma bonitinho. Ficou bem pequeno aqui, mas eu deixo grande aqui para vocês copiarem. Essa mesa digitalizadora, hein? Maravilha. É útil, né, velho? Porra. E eu gosto de usar assim, deixando uma certa liberdade, porque se você ficar muito assim preocupado em ficar tudo muito nhe, aí você deixa seu raciocínio menos livre. Tô preocupado. Aí às vezes não fica tão organizado quanto poderia, mas o que é mais importante, que é o meu raciocínio, tá preservado. Tipo, não tem um padrão, né? Eu acabei de resolver dentro da figura, né? Mas também vocês estão copiando. Ficou bonitinho até. E aí? Tem muitas Onyx. Eu acho que uma boa é aquela ficha, outra lá que eu passei. Eu posso até preparar uma outra ficha sobre áreas. Você pode pegar livros sobre áreas de figuras Tá certo, professor. planas. Mas tem que treinar áreas. Tem que treinar áreas. Eu não sei se eu tenho algum outro aqui de outro ano que seja só sobre áreas. Deixa eu ver se eu tenho um aqui.
Teve um outro compacto desse que eu fiz que foi mais... Teve mais aulas. Aí o que aconteceu é que... Aí eu botei plana e analítica nesse outro aqui. Tem muitas coisas comuns. Mas aí tem outras que são diferentes. Outra coisa que é uma boa fazer é pegar o próprio caderno de provas do Enem e pegar só as questões que são diárias e começar a resolver. Você tem que praticar, mas não existe assim. São essas exatamente que vão fazer você passar. Você tem que praticar essas coisas. Você precisa praticar depois, misturar geometria espacial, misturar geometria plana, áreas com porcentagem. O Enem gosta de cobrar isso, sabe? Mas isso a gente treinou em porcentagem. Sei lá, o cara fala lá no volume de um cilindro. A porcentagem é danada, professor. Só poderia fazer uma. Posso. Quer ver um estilo bem desejado assim, que nem gosta? Ele chega assim e diz assim, olha, uma caixa d'água, um copo, sei lá o que. O que importa é que é um cilindro. Você sabe que se um cilindro tem altura H e raio da base R, tá? Você sabe que o volume dele, aí se você tem que saber, é πr ao quadrado H. Aí ele diz coisas do tipo assim, se o raio da base desse cilindro aumentar 30% e a altura diminuir 10%, o que é que vai acontecer com o volume? Eu fiz muitas dessas, não foi? E o Enem gosta. Como é que faz isso? Você pega a expressão que dá a fórmula do volume e troca ela pela nova expressão, como se fosse assim o novo volume que ele vai ficar depois que o raio sofrer essa alteração e a altura também. Então, vai ficar π vezes o novo raio ao quadrado vezes a nova altura. O novo raio, se o raio aumentou 30%, ele foi multiplicado por 1,3. Então, ele ficou 1,3 vezes o raio que era. E a nova altura foi multiplicada, a altura foi multiplicada diminuiu 10%, então ela foi multiplicada por 0,9. Isso quer dizer que a nova altura é 0,9 vezes a antiga. Aí, quem é o novo volume? π vezes... esse 1,3 vai ficar ao quadrado, né? Então, eu posso logo botar aqui 1,3 ao quadrado vezes 0,9 vezes π vezes r ao quadrado vezes h. E isso aqui, π vezes r ao quadrado vezes h, é exatamente o volume de antes. Então, o novo volume é o volume de antes multiplicado por isso aqui. Aí você vai ter que fazer essa conta. Quanto é 1,3 ao quadrado, né, vezes 0,9? Você vai fazer 1,3. Eu estou fazendo na calculadora, mas assim dá para fazer na mão, na boa. Vezes 1,3 vezes 0,9, 1521. Inclusive, quando eu vou fazer isso numa prova, eu faço 1,3 vezes 1,3, eu prefiro, vezes 0,9. Que aí eu faço a conta sem vírgula. 13 vezes 13 eu já sei que é 169, vezes 9, 9 vezes 9, 81, 9 vezes 6, 54, mais 8, 62 vão 6, 9 vezes 1, 9, mais 6, 15. Tá? Então, aqui é 1. 1521, só que dividido por 1.000. Então, 1,521. Então, isso quer dizer que o novo volume é 152,1% do antigo. Quer dizer, aumentou quantos por cento se passou a ser 152,1% do que era? Então, é porque o novo volume, o volume aumentou
52,1%. Tá entendendo? Sim. Às vezes ele diz assim, ele pega, vamos supor, um cilindro também, ou um paralelepípedo, aí a figura varia, né? Vamos pegar que seja um paralelepípedo. Um paralelepípedo de dimensões A, B e C. Aí ele diz assim, ó, esse lado, essa dimensão, vai aumentar 40%. Essa dimensão vai diminuir 10%. Aí ele pergunta, o que vai acontecer com essa dimensão para que o volume diminua 40%, sei lá, diminua 20%. Então, assim, uma embalagem vai aumentar 40% numa dimensão, vai diminuir 10% na outra e quer que ela fique com volume 20% menor. O que é que vai acontecer com essa? Nessas questões, você sempre pega a fórmula, para você ser rápido. Pegue a fórmula A vezes B vezes C, né, o volume? Sim. E você pega essa fórmula e isola aquela que ele está perguntando sobre ela. Ele não quer saber o que, é que vai acontecer com C, então isole o C. Você vai pegar C é quem? Quem é C? É V sobre AB. Pronto. Então a fórmula que você vai tomar como referência é V sobre AB. Certo? Por quê? Você sabe o que vai acontecer com V, ele vai ser multiplicado por 0,8, já que ele vai diminuir 20%. Você sabe o que vai acontecer com o A, ele vai ser multiplicado por 1,4. Você sabe o que vai acontecer com B, ele vai ser multiplicado por 1,9. E aí você acaba descobrindo o que vai acontecer com o C. Quem vai ser o novo C? O novo C vai ser o novo V, que é 0,8 vezes o antigo, dividido pelo novo A, que é 1,4 vezes o antigo, vezes o novo B, que é 0,9 vezes o antigo. Aí, ó, isso vai ficar que o novo C é 0,8 sobre 1,4 vezes 0,9 vezes V sobre AB. Meu irmão, me lembrei agora, Tiaguinho, com esse negócio de pandemia, tá tão matuto dentro de casa, trancado nesse bairro, que hoje precisou levar ele à médica. A gente foi ao empresarial lá do Rio Mar. Rapaz, ele chorou no elevador. Chorou, mas pense num desespero para entrar naquela salinha que fechou a porta. Coitado, velho. A última vez que ele pegou no elevador, acho que ele era tão pequenininho que não tinha nem essa consciência de si. Aí, veja, o novo C é isso vezes o antigo C. Isso aqui não era o antigo C? Sim. Então, quando você isola, acaba aparecendo o antigo multiplicado por um número. Aí você vai ver quanto é 0,8 dividido por 1,4 vezes 0,9. Quanto é essa conta? Aí repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Vai cortar aqui. Vai ficar 80 dividido por 14 vezes 9. 80, 14 vezes 9 dá 140 menos 14, 126. 80 dividido por 126. Então, a nova dimensão C é 80 126 avos da antiga. Você vai ter que ver quanto é que é isso aqui em percentual. Aí, realmente, vai ter que dividir 80 por 126. 80 por 126, que é o mesmo que 40 por 63, né? Aí lá vamos nós, 40 dividido por 63, 0, vai dar aqui 6 vezes 63, vai 6 vezes 3, 18. Vai 1, 6 vezes 6, 36, mais 1, 37. Subtraiu aqui 2, aumentou 1 aqui, dá 2. 22, aí 0, do 2.200, 220 por 63 vai dar 3.
3 vezes, enfim, está próximo de 63%, né? Tem que ver as alternativas, se tem necessidade de prosseguir ou não. Beleza. Né? Aí quer dizer, se eu deixar assim, ficaria que a nova C é 0,63 da antiga. Então, multiplicar por 0,63 é o mesmo que diminuir 37%. Não é? Beleza. Você pode dar uma diminuídazinha aí pra eu tirar um print, por favor. Tira dessa do paralelepípedo. E depois, para não ficar muito pequeno, depois eu subo para outra. A outra eu já tirei, valeu. Ah, já? Eu, né? Não sei os meninos. Tá. Tem disso naquela ficha, eu acho, que eu acabei de colocar no grupo. Beleza. Digam mais. Querem treinar mais áreas para poder eu fazer mais questões e agora eu tirar outras dúvidas que vocês tenham de outras coisas? Pode ser, professor. Eu vou parar a gravação por aqui. Se for o caso, eu começo outra com dúvidas, tá bom, minha gente? Obrigado aí para todo mundo. Tchau.